Beleza? Então a gente começa o talk aqui. O convidado de hoje é Leonardo Ferreira. Vou deixar para ele se apresentar mais, mas no geral a gente já trabalhou no passado junto. Foi muito bom trabalhar com o Leonardo no passado. Leonardo, esse momento do talk, né? O objetivo é a gente conversar, interagir, mas tu conduz da forma que tu achar melhor. Se tu achar legal convidar o pessoal para falar, convida. Se tu quiser tu tocar sozinho, aí tu vê a dinâmica que tu quiser, fica bem à vontade. Aqui tá, Perfeito. em geral, o pessoal da L2. E seja muito bem-vindo e obrigado pelo teu tempo aí, por compartilhar conhecimento com a gente. Obrigado pelo convite e agradeço também o tempo que vocês estão disponibilizando para ver um pouco do que eu faço. Então, o que eu planejei para hoje, a minha talk, eu tentei ser um pouco mais positivo do que técnico, né? Então, eu pensei em falar bastante coisa da parte da astronomia em si, as coisas que eu acho interessante da parte de estudar galáxias. Eu, atualmente, eu estou aqui no Reino Unido, na Universidade de Nottingham, fazendo doutorado, e o que eu faço é estudar a evolução e a formação de galáxias do universo, usando algumas técnicas de inteligência artificial. Então, o que eu planejei foi ter mais uma discussão mais expositiva, em vez de entrar no detalhe. E aí, conforme eu for falando, se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, me interrompa. Eu planejei mais ou menos 40 minutos com Eu já slides. tenho uma primeira dúvida para descontrair. Já descobriu de qual planeta a rainha veio? Ela estava doente agora, né? Ela estava no hospital, inclusive, nos últimos dias, coitada. Ah, nem sabia. E eu tenho outra pergunta. Nottingham não é a mesma cidade do Robin Hood? É a cidade do Robin Hood, isso, exatamente. Então, Ah. só para dar uma introdução em quem eu sou, né, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Ferreira. Eu trabalhei, talvez com alguns de vocês, até uma década atrás, lá no tempo da Orb. Eu era programador Java na época e tive a oportunidade de ser treinado por alguns de vocês, como o Michael, como o Leroy. Tive a oportunidade que no início da minha carreira profissional ter tido contato com muitas pessoas assim muito à frente do seu tempo, eu posso dizer assim. Então, muito da minha perspectiva com relação ao mundo hoje, ela talvez já tenha sido formada nessa época, assim, né? Só que eu tinha bastante curiosidade científica e aí eu deixei a indústria e fui fazer física na FURG. Eu me formei em física em 2014, segui fiz o mestrado em física também na FURG. Depois do mestrado em física, eu retornei para a indústria, voltei a trabalhar com alguns de vocês. De novo, foi um prazer todo o tempo que eu trabalhei durante 2017 e 2018. E aí, depois, em 2018, eu tive a oportunidade de vir fazer o doutorado aqui no Reino Unido, trabalhar com um dos pioneiros na área de formação de galáxias, formação e evolução de galáxias. Então, o que eu trabalho hoje em dia é basicamente aplicando modelos de inteligência artificial para a formação de galáxias. Mas hoje, o que eu quero mostrar para vocês é um pouco mais da parte da astronomia em si, né? Porque eu acho que talvez seja a parte que vocês não estejam tão familiarizados, dar uma visão mais moderna da astronomia para vocês, o que a gente observa, o que a gente realmente estuda, né? E como eu trabalho com galáxias, eu quero falar para vocês sobre galáxias, né? Então, para iniciar tudo, primeiro eu vou falar um pouco o que é uma galáxia, né? As galáxias são muito variadas em estrutura e forma, mas vocês podem pensar nelas como uma estrutura gravitacionalmente ligada, onde existem muitas estrelas, né, interagindo dentro dessa estrutura gravitacional, mas também existe muito gás. O gás é o que, quando esfria, ele condensa e vai formar novas estrelas. E também em algumas galáxias também tem uma distribuição de poeira, a poeira bloqueia um pouco da luz dessas estrelas, então vocês podem ver nessas galáxias espirais, nesses casos aqui, vocês podem ver que existe bastante poeira na galáxia, e essa poeira também dá um caráter, dá um pouco da estrutura da galáxia, né? As cores das galáxias também mostram um pouco do que elas são formadas. As regiões mais azuis são as estrelas mais jovens, que elas são elas
recém foram formadas, então as estrelas, quando elas envelhecem, elas começam a ficar mais avermelhadas, e vocês podem ver que então que tem um gradiente de idade de estrelas, dos exteriores das estrelas, para o interior, onde existem estrelas mais velhas. Então a gente tenta entender vários aspectos das galáxias, olhando de várias formas, né? Olhando a idade das estrelas, a forma, a estrutura, como elas estão distribuídas. Só que as estrelas estão dispostas em várias morfologias, né, como a gente chama. O que eu tinha mostrado antes eram as galáxias elípticas, mas também existem as gigantes, anteriormente foram as galáxias espirais, mas também existem as galáxias elípticas, né, que são galáxias que não têm estrutura aparente, elas são como grandes elipsoides, de estrelas antigas. Então, algumas pessoas dizem que essas galáxias são as galáxias mortas, né? Porque elas não estão formando mais estrelas. Então, é dificilmente tu ver estrelas azuis nessas galáxias, porque o que aconteceu foi que ela usou todo o gás que ela tinha no seu interior para formar as estrelas, e sem gás ela não consegue formar novas estrelas. Então, ela vai evoluir assim passivamente ao longo do tempo, a não ser que ela interaja com outra galáxia. E aí existe uma variedade de tamanhos e massas, né? Uma galáxia, em geral, ela tem em torno de 1 bilhão de massas solares. Então é como se cada galáxia tivesse em torno de 1 bilhão de sóis, né? Algumas estrelas são mais massivas que as outras, mas tem galáxias muito mais massivas, mas em torno mais ou menos dessa escala assim de massa, né? E a gente tem o que a gente chama de galáxias anãs, que são galáxias menorzinhas, que a estrutura não é muito bem definida, elas são mais difusas, geralmente ela é composta de muita poeira, e muita estrela jovem, mas o interessante é que a forma e a estrutura das galáxias está diretamente ligada em como elas se formaram, em como elas evoluíram, né? Isso é uma das questões que a gente quer entender. As galáxias interagem, então elas sozinhas são gravitacionalmente íntegras, mas conforme elas se movimentam no espaço, elas podem interagir umas com as outras e eventualmente se fundir para formar galáxias maiores, né? Então existe aí galáxias de tamanho semelhante se juntam para formar galáxias maiores, mas também galáxias gigantes conseguem engolir galáxias pequenas do seu ambiente para crescer gradualmente, né, no tempo. Então, as galáxias de interação é um dos tópicos centrais da minha pesquisa. Eu tento encontrar essas galáxias no universo. As imagens que eu estou mostrando para vocês são de galáxias no universo local, então a resolução das imagens é ótima, é muito alta, só que quando a gente olha no céu, a gente consegue observar galáxias distantes, e essas galáxias são menorzinhas, então a gente não tem tantos detalhes, né? E as galáxias, elas não só vivem isoladas, algumas galáxias interagindo, elas também podem estar dentro de aglomerados de galáxias. Esse aglomerado Abell 370, ele é um dos maiores aglomerados de galáxias do universo, e aí a ordem de massa é da ordem de quadrilhões de massas solares. Muitas galáxias num ambiente pequeno, num volume pequeno, e então toda a dinâmica dessas galáxias, como elas interagem, muda por causa do ambiente também, não só por causa da forma, de como elas se formaram, mas também do ambiente onde elas estão inseridas. E aí um detalhe aqui muito interessante é que quando existe muita massa concentrada no universo, essa massa distorce o espaço-tempo e cria distorções no espaço-tempo, e faz com que a luz de galáxias que estão atrás dessas galáxias massivas, desse aglomerado, viaje através desse aglomerado e se distorça como se fosse uma lente, né? Vocês podem ver nessa imagem, vocês conseguem perceber vários arcos, né? Esses arcos, na verdade, são galáxias que estão muito atrás dessas galáxias massivas, desse aglomerado, e a luz passa através do aglomerado e até como se fosse uma lente, ela é distorcida e até chegar a nossos telescópios. Então, aí é um efeito dinâmico do universo que é muito interessante também. E aqui mais exemplos, tem esse caso do Smiley Face, que não é uma edição, isso realmente está no céu assim, dessa forma, onde existem duas galáxias muito massivas no centro, essas galáxias mais amarelinhas, e elas distorcem galáxias que estão atrás.
esses arcos, na verdade, são galáxias que estão atrás dessas galáxias centrais amarelas. E aí outros exemplos de lentes gravitacionais, que é esse efeito que eu digo, que distorce a luz, né, através do espaço-tempo. Isso é uma forma de observar galáxias muito distantes, porque essas lentes ampliam e fazem o brilho da luz dessas galáxias que estão atrás delas, amplifica, né, dá um boost nesses fótons. Então, o universo é um lugar muito dinâmico, apesar de nossa escala de tempo terrestre ela ser muito limitada comparada às escalas de tempo onde esses objetos interagem, mudam e evoluem. A gente observando várias galáxias diferentes ao longo das distâncias do universo, nós conseguimos meio que tentar montar um entendimento de como essas coisas se formaram, né? Então, se a gente olha no universo distante, se a gente olha para regiões do céu muito escuras que não tem alguma galáxia grande perto, e a gente usa um telescópio por muito tempo, usando várias exposições, esse caso aqui do telescópio espacial, nós conseguimos ver que existem muitas galáxias. Cada pontinho nessa imagem, que é uma área muito pequena do céu, acho que é da ordem da área da Lua, cada pontinho nessa imagem é uma galáxia diferente, e cada galáxia tem bilhões e bilhões de estrelas, cada estrela pode ter planetas, então a escala do universo, assim, às vezes pode ser um pouco assustadora, né? Mas o importante aqui, que eu quero mostrar para vocês, é que existe uma diferença entre essas galáxias antigas e as galáxias que nós vemos hoje, porque essas galáxias que nós estamos vendo no passado, elas estão mais perto do início do universo, né? A gente está observando as galáxias quando elas acabaram de se formar ou logo após elas terem se formado, e elas vão se tornar o que a gente vê hoje, né? Posso fazer perguntas? Claro, fique à vontade. Essa visão, por exemplo, dessa imagem, ela é uma imagem que tu consegue tirar essa foto agora, hoje? Ou isso é algo do passado e não é possível reproduzir? Como é que tu chega nessa visão mais antiga e como que tu tem a visão de agora? Perfeito. Eu quero emendar uma pergunta antes de tu responder. Vai lá. A distância também influencia no tempo, né? O que a gente está vendo agora não aconteceu agora. Qual é a correlação desse tempo? A gente está vendo agora o que já até morreu ou o que ainda está por vir? Qual é esse zoom que a gente tem nessa correlação? Emendando a pergunta do Leroy. Isso que o Maicon falou é mais ou menos a resposta para a pergunta do Leroy, né? Então, a gente sabe que a velocidade da luz é finita, né? Então, quando a gente observa uma galáxia que está a bilhões de anos de luz de nós, a bilhões de anos-luz de nós, a luz que nós estamos observando hoje é de quando essas galáxias estavam 4 bilhões de anos-luz no passado. Não instantaneamente o que elas são hoje, né? A gente está vendo o passado dessas galáxias. Né? Então, gradualmente, se a gente fizer recortes assim no universo, em distâncias, a gente cada vez vai ver galáxias mais antigas, mais antigas, mais antigas. Até um ponto, que é um dos objetivos da astronomia moderna, é tentar observar as primeiras galáxias do universo. Então, se nós tivermos os telescópios com o equipamento específico para observar no comprimento de onda necessário, que é o novo telescópio espacial James Webb, que vai entrar em órbita em dezembro, que é o objetivo desse telescópio, é observar as primeiras galáxias, nós conseguiremos observar as primeiras galáxias, né? Então, o que a gente vê é um retrato do passado. Não necessariamente as galáxias estão assim hoje, mas é o tempo que leva delas até nós, viajando através do universo, né? Então, a relação é a velocidade da luz. Qual a distância que a velocidade da luz consegue viajar em quanto tempo, né? Então, por isso que a gente usa, por exemplo, o anos-luz como uma unidade de distância. Certo, considerando que a gente não consegue viajar mais rápido que a velocidade da luz, até o momento, a gente... No Star Wars eles conseguem. A gente vai sempre ter o mesmo retrato, ou como é que faz para ter um retrato diferente? Tipo, se tu posicionar o telescópio em outro lugar do universo, tu vai ter um retrato diferente Eu acho que esse tipo de telescópio diferente vai conseguir capturar a luz que está mais morrendo, pelo que
Foi o que eu entendi do que o Leonardo falou, né? E aí a gente vai conseguir ver um tempo diferente. Isso, a galáxia individualmente, tu nunca vai conseguir observar ela em outro tempo, né? Então, por exemplo, uma galáxia no topo aqui, que é aquela mais rosinha ali, toda vez que a gente observar, não importa qual telescópio, ela sempre vai estar naquele estágio da vida dela, né? O que a gente pode fazer é tentar observar galáxias mais distantes para ver como que eram essas galáxias mais distantes. Isso não quer dizer que essas galáxias mais distantes viraram as galáxias que a gente está vendo no intermediário e viraram essas galáxias que a gente vê na nossa vizinhança. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Não quer dizer que aquelas galáxias no passado são exatamente as progenitoras das galáxias na nossa vizinhança. Então, a gente não tem cada galáxia no céu, a gente está limitado a um snapshot dela, assim, a uma etapa da vida dela. A gente não vai conseguir voltar ou ir para frente. O que a gente pode fazer é usar simulações numéricas para tentar entender isso, né? Beleza? Beleza. Beleza. Tá, mas podem interromper durante o que eu vou falando. E aí, a gente pode, quando a gente vê aquelas imagens coloridas, geralmente a cor ela é artificial. Ela não é realmente a cor ótica, né, que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Ela é geralmente uma combinação de vários filtros, porque os telescópios nos permitem que nós observemos as galáxias em diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, a gente pode observar uma galáxia no infravermelho, e aí quando a gente observa uma galáxia no infravermelho, nós vamos ver as estruturas relativas ao infravermelho. O que acontece no infravermelho? No infravermelho, a poeira emite fótons, né? Então, quando a gente observa uma galáxia no infravermelho, a gente vai ver a distribuição de poeira na galáxia, a gente vai ver as estrelas mais velhas. Quando a gente olha para o ultravioleta, em contrapartida, o que a gente vê são as estrelas mais jovens, porque elas são mais energéticas, então elas emitem fótons com mais energia. E aí a gente pode, por exemplo, observar galáxias em raio-x, e aí no raio-x a gente consegue ver fontes muito energéticas, como, por exemplo, os fótons emitidos pela atividade de um buraco negro no centro de uma galáxia. Então, pessoas que estudam buracos negros usam geralmente raios-x, né, para ver a atividade dinâmica no centro das galáxias. E hoje em dia nós entendemos que todas as galáxias tem um buraco negro supermassivo no seu centro, e é uma parte essencial na estrutura delas, né? E aqui, mais ou menos, para exemplificar... A nossa galáxia tem também um buraco negro? Sim, toda galáxia... Hoje a gente entende que toda galáxia tem que ter um buraco negro supermassivo no seu centro. Tá, a gente sabe onde fica, assim, o da galáxia que está aqui da nossa? Sim, geralmente é bem no centro da galáxia, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, em 2019, teve a foto do buraco negro, lembram? Viralizou na internet e tal. Um dos candidatos era fazer a imagem do buraco negro da nossa galáxia. O Sagitários, eu não me lembro o nome do buraco negro, mas uma das alternativas era fazer a imagem do buraco negro da nossa galáxia, mas eles preferiram fazer de outra galáxia por outros motivos lá. Mas sim, a nossa galáxia tem um buraco negro. Eu só queria comentar que tu deixar passar isso como se fosse algo bem trivial, assim, só. Todo mundo tem buraco negro, assim, toda galáxia tem. E vazou, assim, como que vai passar esse assunto assim? Já vai pro próximo slide. Essa informação o Leonardo teve no segundo ano de faculdade, né? Então... Não, mas 12 anos quando descobriu. Assim, para expandir na ideia, como é que a gente sabe isso, né? Então, quando a gente observa o centro da galáxia, bem o centro mesmo, e a gente observa estrelas no centro da galáxia, a gente consegue observar que estrelas orbitam um lugar que um ponto vazio, que não tem nada. Porque o buraco negro, ele em si não emite luz, né? O que emite luz é a matéria ao redor do buraco negro. Então, a gente consegue ver a estrela orbitando um ponto central que não tem nada, né? E aí, quando tu modela o movimento dessas estrelas e tu combina com... Tu vê mais ou menos a quantidade de massa e o tamanho, a distorção da gravidade que é necessário para fazer essas estrelas se moverem dessa forma, o candidato para fazer isso é um buraco negro supermassivo. Chama Sagitário A, o buraco negro. Isso. O buraco negro da Via Láctea. Boa. Eu tenho uma dúvida sobre as cores. Eu fui uma vez no observatório, aqui em Brotas, São Paulo,
E aí a gente viu no telescópio lá Saturno, né? Que era, tipo, pequenininho e todo branco, né? Eu não perguntei lá, porque eu achei, é porque esse telescópio não tem resolução, tá? Mas pelo que você me disse, eu entendo que as cores que a gente vê naquelas fotos de super resolução é tudo artificial, não necessariamente as cores dos planetas são aquelas, as cores... É tudo, tipo, inventado para a gente ver mais bonitinho? Eu não diria para ver mais bonitinho. O que é, por exemplo, os planetas em si, eu acho que tu consegue observar eles nas cores verdadeiras, né? As cores que estão mais próximas. O que acontece é, por exemplo, as imagens do telescópio espacial, o telescópio espacial tem filtros, né? A gente observa, quando a gente faz uma imagem, a gente faz em determinados filtros. A gente, por exemplo, a gente faz no filtro vermelho, no filtro verde, no filtro ultravioleta, no filtro infravermelho. E esses filtros não necessariamente correspondem a como o nosso olho percebe a luz, né? Então, o que se faz é, depois a gente combina 3 filtros juntos, no computador e para fazer uma imagem que é parecida com a imagem que a gente veria visualmente. O que acontece é que tem alguns casos que os filtros que a gente usa, por exemplo, raio-x, ultravioleta, a gente não observa, não consegue enxergar essa luz com o nosso olho, né? Então a luz de qualquer desses objetos, nesses filtros, vai ser artificial. Tem que ser artificial, né? Entendi. Então, Muda a perspectiva que a gente tem, assim, né? A gente tá achando, conheço aqui os planetas e tal, mas pode ser que não seja exatamente aquela cor, né? Isso, geralmente, por exemplo, tem uma imagem de Plutão que ficou bem marcada, que tu vê bastante estruturas na superfície de Plutão, uma imagem recente, mas toda as estruturas, tu consegue ver porque a imagem foi saturada de uma forma para tu ver as estruturas, né? Não necessariamente é tão fácil de distinguir aquelas características. Então, toda a nossa perspectiva com relação a essas imagens dos telescópios, ela não necessariamente está ligada a como nós percebemos, assim, se a gente fosse perto da galáxia olhar ela olho nu, né? Então, para amarrar um pouco com a pergunta que vocês fizeram sobre a distância e como nós observamos as galáxias, aqui tem um mapa da evolução do universo, né? E aí, ela vai desde o Big Bang na esquerda até o dia presente na direita, que é onde nós estamos. Quando nós olhamos no céu noturno com um telescópio, o que a gente está fazendo é que, se não tiver nenhuma fonte próxima na nossa na nossa frente, a gente consegue olhar no passado. Então, a gente, se a gente tiver o telescópio potente o suficiente, porque conforme a gente vai, as galáxias estão ficando distantes, é mais difícil de detectá-las, mas o que a gente faz é olhar em direção ao Big Bang, né? Inclusive, depois do Big Bang tem uma etapa onde tudo era muito denso, quente, começou a esfriar com o tempo, aos poucos começou a esfriar, e de repente a matéria se desacoplou. Isso quer dizer o quê? Que antes os fótons ficavam presos, né, interagindo com as partículas carregadas, e aí o universo ficou transparente. Esse momento onde o universo fica frio o suficiente para os fótons navegarem livremente no espaço, a gente chama de radiação cósmica de fundo, e a gente consegue observar no céu, usando telescópios em micro-ondas. Eu escutei alguém falando, alguém falou alguma coisa? Não sei. Ou não? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então a gente consegue ver assim, logo depois do Big Bang, com instrumentos que medem a radiação cósmica de fundo, mas com os telescópios ópticos, que fazem as imagens, como as que eu estou mostrando para vocês, a gente vê mais ou menos até 1 bilhão de anos após o Big Bang. Após isso, a gente não consegue detectar muitas galáxias. Então, muitos dos esforços da astronomia moderna é tentar construir instrumentos que observem as primeiras galáxias, que elas se formam ali depois daquele trecho ali que chama The Dark Ages, onde a matéria começou a esfriar, só que não existia estrela ainda. Então, a matéria continuou esfriando, o gás frio começou a colapsar gravitacionalmente, começou a formar as primeiras estrelas. Aí, quando as primeiras estrelas começaram a se formar, essas primeiras estrelas começaram a se juntar com outras estrelas para formar as primeiras galáxias, e assim foi até as galáxias que nós observamos hoje em dia. Então,
esse panorama que a gente tem do universo hoje, a gente chama de a evolução hierárquica do universo, porque as estrelas gigantes que a gente vê hoje no céu, elas foram, na verdade, bloquinhos de pequenas estrelas, pequenas galáxias foram se fundindo uma com a outra, até virar a ter a escala e o tamanho de hoje em dia. Outro aspecto importante é que o universo está em expansão, né? Então, a forma que eu tento descrever isso é que se tu botar um pão no forno com uvas passas ou com alguma semente, e tu medir a distância entre cada semente, depois que o pão estiver pronto, e tu medir a distância de novo, a distância entre todas as sementes vai estar maior. Então, é como se todas as galáxias estivessem se distanciando uma das outras, por causa da expansão do universo. Então, a gente tem várias evidências observacionais que sugerem que o universo em si está se expandindo, e não só se expandindo de maneira acelerada. Então, num futuro longínquo do universo, entende-se que as coisas vão ficar tão separadas que só as galáxias que estão presas gravitacionalmente vão conseguir, não, elas nem vão conseguir interagir com as outras galáxias, né? Porque essa expansão vai ser tão crítica que ela vai fazer tudo ficar muito isolado. Tirando aqueles casos daqueles aglomerados de galáxias, que eles já estão presos gravitacionalmente, não tem como separá-los. Isso cria um efeito de avermelhamento na imagem, né? Nas imagens que a gente observa. Então, é isso porque esse é um dos motivos de ser tão difícil de observar aquelas galáxias no primórdio do universo, aquelas galáxias tão distantes. Porque quanto mais distante ela está, mais ela está se afastando de nós, por causa que o espaço entre nós e ela, além de ela estar longe, está se expandindo cada vez mais. Isso faz com que a luz que está navegando de lá até o nosso telescópio, até nosso olho, também se expanda. Então, quando a luz se expande, o comprimento de onda aumenta, o comprimento de onda está relacionado com a cor, né, do objeto, da luz. Então, por exemplo, uma galáxia que está emitindo no verde a uma distância x, se ela estivesse mais distante, aquela luz verde, quando chegar até nosso telescópio, ela vai estar vermelha. E aí, quando a gente olha mais distante ainda, aquela luz vai estar no infravermelho. Quando a gente olha mais distante ainda, ela vai para o rádio. Então, é por isso que não adianta só observar com telescópios ópticos, porque os telescópios ópticos só vão observar até um limite, porque depois daquele limite, toda a luz daquelas galáxias mais distantes já estão no outro comprimento de onda, né? E aí, tem uma relação entre o comprimento de onda e as nossas observações que é muito interessante, que a nossa atmosfera, ela meio que limita o que a gente pode observar. Se fosse fácil ter telescópios infravermelho na Terra, nós já poderíamos ter observado as primeiras galáxias do universo. O problema é que a atmosfera absorve parte da luz do espectro eletromagnético. Então, isso é bom porque nos protege, por exemplo, de raios gama, raios X e de parte da luz ultravioleta, mas também, por exemplo, parte da luz do infravermelho, ela é absorvida pela atmosfera. Então, a gente tem uma faixa ali, que vocês podem ver no diagrama onde tem o arco-íris, onde nós conseguimos observar. A luz atravessa a atmosfera e chega até nossos telescópios. A parte que está em amarelada, ela é a quantidade ali, a opacidade atmosférica é o quanto a luz é refletida, absorvida, espalhada pela atmosfera. Então, para observar naqueles comprimentos de ondas, tem uma limitação simples, né? Simples, que nós precisamos ter telescópios no espaço, né? É por isso que se fala tanto do telescópio Hubble e como ele é importante para nosso entendimento do universo, é que ele consegue observar aquelas galáxias distantes porque ele está no espaço e não tem o problema da atmosfera. Depois a gente tem uma janela ali das ondas de rádio, então a gente tem telescópios na Terra que são telescópios de rádio, mas depois também bloqueia de novo. E aí, não só a atmosfera absorve a luz, mas também nos comprimentos de onda que nós conseguimos observar, na luz visível, no arco-íris, o telescópio está observando uma estrela, por exemplo. Entre o telescópio e o espaço, existe uma camada de ar. Então, a luz que atravessa a atmosfera, ela vai cintilando, né, através dessa camada de ar, e quando ela chega no telescópio, ela chega toda distorcida.
Então é o que a gente pode ver aqui nesse gifzinho no canto superior direito. Ali a gente era para estar observando uma estrela que é uma fonte pontual, é só um pontinho. E na verdade o que chega no telescópio é tudo distorcido. Então observar o universo, criar imagens do universo com telescópios no espaço evita também esse problema, que não tenha toda essa camada de ar para atrapalhar. O que se faz hoje em dia é usar várias técnicas de ótica adaptativa, onde tem uns telescópios bem modernos que eles medem a camada de ar, a massa de ar, vê como é que está mais ou menos na turbulência e ajustam o telescópio, ajustam o espelho do telescópio de acordo para compensar aquele efeito. Mas mesmo assim é um efeito que geralmente é o que faz que nós não tenhamos imagens de muita alta resolução de galáxias próximas de telescópios no solo, né? E aí a gente tem, por causa daquele problema da atmosfera, a gente tem telescópios de tudo que é tipo. A gente tem telescópio de raio-x no espaço, a gente tem telescópio óptico infravermelho no espaço, que é o Hubble, a gente vai ter o James Webb, que vai ser lançado em dezembro desse ano. A gente tem telescópios de rádio no ALMA, lá no Chile, que observa em ondas de rádio. E a gente tem telescópios ópticos também no Havaí, na África do Sul, na Austrália, onde geralmente vocês veem essas imagens dos telescópios no topo dos montes, é porque quanto mais alto e mais seco é o clima, menos aquela camada de ar entre o telescópio e a atmosfera atrapalha na observação. Então, por isso que esses telescópios sempre são nesses locais exóticos, né? E aí, voltando novamente na questão de observar cada vez mais longe, e esse é um dos objetivos de quase todo astrônomo, todo cientista astrônomo trabalhando hoje, é tentar observar essas galáxias no passado. Aqui, para mostrar para vocês a importância que o telescópio espacial teve no nosso entendimento do universo, é que... Vai lá, Michael. Eu tenho uma dúvida. Provavelmente se quer enxergar cada vez mais no passado, né, para chegar a alguma conclusão, né? Daqui a pouco, tu consegue explicar um pouco dessas conclusões que se o objetivo é chegar? Porque eu tô achando interessante a gente chegar no passado para a gente saber o que aconteceu. Mas deve ser algo além disso, tipo, daqui a pouco a gente quer saber o que aconteceu, porque para saber o que vai acontecer, não sei se é por aí. Também é uma forma de pensar dessa forma. O que acontece hoje a gente observa as galáxias que estão próximas de nós. Hoje nós temos uma ideia de como elas se formaram, né? Mas isso se deu porque elas se interagiram entre si no passado e formaram as galáxias maiores hoje em dia. O problema é que a gente nunca observou as primeiras galáxias do universo. Então, existe um limite no nosso conhecimento onde nós achamos que elas estão lá, mas nós não realmente sabemos. Então, mais ou menos todo o nosso conhecimento de como as galáxias são hoje meio que depende disso, entende? Então, se a gente criar esses telescópios modernos e não observar essas galáxias, as primeiras galáxias, mais ou menos aonde nós esperamos que elas estejam, quer dizer que tem alguma coisa na ciência por trás de como nós entendemos a formação e a evolução de galáxias que não está certo. Então a gente tem que rever isso. Então primeiro a gente tem que encontrar esses objetos para depois reavaliar. Isso é uma prova real e também uma agregação mais de informação. Tipo, além de ter mais conhecimento, vendo isso, a gente também vai comprovar daqui a pouco algumas teorias que existem que dizem que isso aconteceu desse jeito, que a gente não duvida até a gente conseguir constatar e evoluir até esse ponto. Exatamente, perfeitamente, isso mesmo. Entendi. Então é uma coisa que a gente espera que a gente observe, mas a gente nunca observou. Inclusive tem alguns artigos do meu próprio grupo que é tentando observar as primeiras estrelas, usando várias técnicas, e a gente nunca conseguiu observar as primeiras estrelas. Então a gente acha que com a próxima leva de telescópios a gente consiga fazer isso. Então aqui para mostrar para vocês como mudou nosso entendimento do universo nas últimas 2 décadas, no início dos anos 90, nós só conseguimos observar 6 bilhões de anos após o Big Bang. Então, galáxias que estão ali na nossa vizinhança próxima. Com o lançamento do Hubble no início dos anos 90, e aí
com a operação do Hubble até hoje, né? Porque até hoje o Hubble está funcional, a gente expandiu isso para até galáxias que estão logo depois do início do universo, em 500 milhões de anos depois do Big Bang. Só que ainda tem um gapzinho ali que vocês podem ver que é a última linha, que são, no caso, as primeiras galáxias que nós queremos observar com o novo telescópio espacial. E aí isso a gente não consegue ainda fazer com o Hubble. Mas só o que o Hubble mudou na nossa perspectiva de como o universo evolui, em 2 décadas, é um absurdo. No início dos anos, em 1920, o conceito de galáxia não existia. Tudo que se via que parecia uma galáxia no céu, você achava que estava dentro da nossa própria galáxia, que ela estava tudo no universo contido, no universo ilha, assim, pequeno. E hoje a gente já tem a gente consegue observar logo após o Big Bang. Então, a importância do telescópio Hubble foi muito grande para expandir nosso conhecimento com relação à evolução do universo. E nós esperamos que o James Webb, né, o telescópio espacial, vá muito além que isso, ou seja, a nova era de ouro da astronomia. Né? E aí, então, eu dei uma visão para vocês observacional, né? Falei para vocês como é que a gente observa os telescópios, etc e tal, o que a gente espera dos próximos telescópios, mas dá para fazer o lado inverso. Nós achamos que nós entendemos a formação e evolução de galáxias. Se a gente simular essa evolução no computador, a gente consegue chegar nas galáxias atuais que a gente observa. Então, isso é uma das linhas de pesquisa da astronomia. Fazer simulações computacionais de galáxias para tentar comparar com as observações e ver se realmente a gente entende isso, né? Aqui, por exemplo, algumas simulações de N-corpos, a gente chama de N-corpos, que é várias partículazinhas pequenas tentando simular a distribuição de uma galáxia, de 2 galáxias, no caso, interagindo, né? Então, aqui a gente tenta entender como as galáxias interagem, o que acontece, qual é o resultado final de uma interação. Porque na simulação tu consegue ver o tempo passando mais rápido, né? Tu consegue fazer o passo seguinte no tempo, pode voltar, então a gente consegue estudar toda a evolução temporal de uma galáxia. Então essa é uma forma. Esses sistemas são caóticos, não existe... Fala, Leroy. Não, uma dúvida só. Essas imagens que a gente está vendo de 2 galáxias fundindo, isso é de quanto tempo que acontece uma coisa dessas? A escala de tempo de fusão de galáxias gira em torno de centenas de milhões de anos a dezenas de bilhões de anos. Então depende das galáxias em questão. Por exemplo, a nossa galáxia vai se fundir eventualmente com a Andrômeda, que é a nossa vizinha mais próxima, nossa galáxia mais próxima. E a escala de tempo, mais ou menos, é de mais de 1 bilhão de anos, mais ou menos. Então, em 1 bilhão de anos, a nossa galáxia, a galáxia Andrômeda, vai virar uma galáxia só. E vai ser mais ou menos um processo como esse aqui, que a gente está vendo nessas simulações. Só que dá a sensação de que vai ser ruim estar lá quando isso acontecer, mas a gente não vai estar lá e não vai ser assim um evento de explosão, né? Na verdade, não precisa te preocupar com isso, porque a distância média entre 2 estrelas é tão grande que vai ser como uma galáxia vai entrar dentro da outra e não vai ter colisão de estrelas, entendeu? Não vai ter colisão de planetas. Então elas meio que vão interagir uma com a outra, mas tudo vai com o tempo se estabilizar gravitacionalmente. Então, a menos que aconteça um evento muito raro, a estrutura do sistema solar em si não deveria mudar, né? O que vai acontecer é que o céu vai ficar muito mais bonito, né? Vai ser um deploy sem conflito. E falar em deploy, já estou há 40 minutos falando. No final da talk eu tenho um caso relacionado à astronomia que é o pior caso de bug em produção do mundo, do universo. E aí depois, se eu tiver um tempo, eu posso falar rapidinho sobre isso. Mas... Eu também estou bem curioso. Eu não sei como é que está eu não sei como é que está o tempo, então se vocês acham que a gente já estamos ficando sem tempo, me falem que eu pulo um monte de slide e a gente vai para isso, né?
Não, a gente vamos fazer assim, ó, Leonardo. Ao menos eu tô achando bastante interessante, tá? Eu ouvi aí do Michael, do Alexandre se concordam com a estratégia, mas por mim a gente deixa de ir falando enquanto tu tiver disponibilidade, e se alguém não puder acompanhar, depois acompanha na gravação. Pode ser? Isso, tá Eu tudo tenho disponibilidade, gravado, não tem então problema, né? quem precisar pode assistir depois, se tiver que sair, não tem problema nenhum, mas eu tô gostando também, pra caramba. Beleza. Então taca a ficha aí, Leonardo, Também. fique bem à vontade. Perfeito. Tá. Então, aqui simulações de 2 galáxias, mas o que nós fazemos hoje em dia, quer dizer, eu não faço porque eu não trabalho em si fazendo a simulação, eu analiso os dados das simulações. Mas o que as pessoas, os grupos de pesquisa estão fazendo hoje, é em vez de simular galáxias em si, simular o universo ao todo, né? Pegar a distribuição de gás lá do universo primordial, deixar aquilo evoluir com o tempo e ver o que acontece. E aí a gente vê que tem várias simulações de escalas gigantescas que não só reproduzem as galáxias que nós vemos hoje, mas também reproduzem toda a escala tridimensional do universo, que a gente chama de a rede cósmica, né? Então, aqui, por exemplo, nessa caixa na direita, vocês veem como essa rede cósmica, como a distribuição daquele gás se transforma numa estrutura que se assemelha com uma teia. E aí vocês veem que as galáxias em si estão nesses pontos amarelados. Então, tudo está convergindo para esses grandes aglomerados de galáxias, tem todos esses filamentos, e esses filamentos são coisas que a gente consegue observar de certa forma no universo, mas nunca da forma tão detalhada como a gente vê nas simulações, né? E aqui uma foto bidimensional da teia cósmica, assim, no final da simulação, vocês podem ver que a estrutura é muito detalhada, né? Essa distribuição de como as galáxias está disposta nessa teia é uma das coisas que a gente tenta comparar com as observações. E essa simulação em si, ela se chama Illustris TNG, e o interessante é que essas simulações geram tantos dados que as pessoas que fazem a simulação, elas deixam os dados públicos. Tem tanta coisa para analisar, que se vocês entrarem ali naquele link lá, tem todo um passo a passo de como vocês analisar os dados, como baixar os dados para tentar brincar com isso. Claro, a escala dos dados é muito grande, vários terabytes e tal, mas esses projetos são projetos gigantescos que precisam de muito tempo nos supercomputadores. Essa simulação em questão rodou nesse supercomputador chamado Hazel-REN, que por vários meses, utilizando 185 mil cores de processamento. Então, não existe só essa simulação, para deixar bem claro. Existem várias simulações tentando fazer a mesma coisa. Agora nós queremos simular um universo onde os buracos negros têm alguma característica diferente. Aí você pega um balade e simula um universo. Aí tu pode testar o universo com aquelas características. Vai lá, Leroy. E quem é que financia isso? Geralmente, isso é financiado por governos do mundo inteiro, né? Essa colaboração em si, ela é uma grande, um grande conjunto de vários países, mas que está, a central é na Alemanha, lá, a central de análise é na Alemanha, e eu acho que, eu não me lembro exatamente o país onde eles rodam a simulação, né? Mas aí tem dinheiro da Alemanha, tem dinheiro dos países de cada investigador, tem dinheiro da NASA, tem dinheiro da Agência Espacial Europeia. Então, eles fazem um projeto, a gente quer rodar essa simulação, a gente precisa de tanto tempo em tantos supercomputadores, eles fazem um projeto, submetem para as agências de fomento, é basicamente como funciona a pesquisa no Brasil, e aí os governos vão dar um X de grana e eles juntam todos os... Por isso que eles deixam público, né? Também é um dos motivos que eles deixam tudo público. É que não foi um esforço individual de algumas pessoas, né? Foi um esforço colaborativo entre várias instituições. E o Brasil participa hoje desse tipo de fomento, não? Dificilmente. Pesquisadores brasileiros participam, mas dificilmente com investimento do brasileiro, né? Por exemplo, tem alguns telescópios, não em relação à simulação, mas tem alguns telescópios
no Chile, que o Brasil quase fez parte da colaboração. O Brasil precisava financiar uma parte do projeto, e aí isso garantia que os brasileiros tivessem tempo de observação no telescópio. Mas o Brasil nunca assinou lá o termo de compromisso, e aí a agência desses telescópios excluiu o Brasil da parceria. Mas os brasileiros ainda têm acesso através das colaborações, né? Por exemplo, eu vou ter acesso aos dados do James Webb Telescope, porque o meu grupo de pesquisa está atrelado ao James Webb, e não necessariamente porque o Brasil está ajudando o James Webb, né? O que é muito triste, né? Mas enfim. Então, eu falei um pouco, sabe, da parte observacional, falei um pouco da parte de simulações, e aí eu vou falar um pouco da parte, o que a gente faz com os dados agora, né? A gente tem tantos dados e qual é a nossa perspectiva com relação a isso. E aí, uma das coisas que eu queria falar para vocês hoje é que a geração anterior à minha, na astronomia, foi a última geração que ia nos telescópios observar, né? Então, toda a geração de pesquisador que se formou comigo e indo para o futuro, é muito raro que um de nós vai usar o telescópio lá da forma clássica, né, da forma romântica que nós pensamos quando a gente pensa no astrônomo. Então, aqui esse livro discute isso, né, os últimos observadores, que são as pessoas que iam até o telescópio, olhavam pela ocular do telescópio e faziam anotações para o jeito que a gente faz análise de dados hoje. Então, aqui nesse cartoon na esquerda, tem uma brincadeira que o cara está perguntando para os astrônomos desmistificar algumas coisas com relação à profissão, né? E aí um fala, eu nunca uso o telescópio. Aí o outro fala, eu nunca cheguei perto do telescópio. E o outro, eu nunca nem olhei para o céu. Então, o astrônomo hoje em dia, ele é meio que, o perfil do astrônomo ele é bem diferente do que as pessoas pensam, né? Então, o astrônomo, hoje, ele é meio que um especialista em Python e análise de dados. Ele tem uma grande intersecção com os cientistas de dados da indústria, claro, com foco mais científico, mas processamento de sinais, análise de dados, grandes conjuntos de dados, machine learning e outras coisas. Então, quando tu olha um astrônomo, o doutor astrônomo, ele, na verdade, ele é um cientista de dados hoje em dia, né? Muitas vezes ele nunca teve experiência de observação, né? Tu pergunta para ele, que constelação é aquela? Ele nem sabe te dizer, ele não conhece o céu da maneira que os astrônomos antigos conheciam o céu, né? Então, é uma mudança de paradigma muito grande. Eu acho que muitas áreas da ciência estão convergindo para isso, porque a quantidade de dados é tão gigantesca que tu vai ter que, uma parcela das pessoas que trabalham naquele campo vai ter que convergir e se tornarem especialistas nesses assuntos, né? Então, por exemplo, o AstroPy, apesar de ser dedicado à astronomia, é um projeto de open source no GitHub. Várias pessoas de várias áreas colaboram com esse projeto. Então, a astronomia em si e as áreas da ciência, elas não só estão só com os astrônomos, só com os pesquisadores de astronomia. Eles abraçaram todo um conjunto de outros profissionais, de outras pessoas, para começar esse novo paradigma, né, de data-driven, de pesquisa data-driven. E o contrário também é verdade, né? Muitas pessoas que hoje, tenho vários colegas que terminaram o doutorado e viraram cientistas de dados trabalhando na indústria, né? Então tem a indústria e a astronomia e outras áreas de pesquisa com muita quantidade de dados, elas meio que estão convergindo para um ponto em comum. E aí, por exemplo, para dar um exemplo, aquela simulação Illustre CNG que eu falei para vocês, um caso particular daquela simulação gerou 134 terabytes de dados. Então, nós não conseguimos baixar para o nosso computador e fazer análise. Então, toda uma estrutura de como a gente pré-processa os dados, eles disponibilizam dentro da própria infraestrutura deles uma instância do Jupyter Lab lá, para quem conhece Python, para fazer a análise de dados dentro da própria infraestrutura deles, dentro
da onde são armazenados os dados, porque é muito difícil de tu ter armazenamento para tu baixar os dados da simulação tu mesmo e tu meio que carregar no teu computador e tal. Então, existe um esforço dessas colaborações de criar todo um ambiente de como pré-processar esses dados para fazer com que o pesquisador consiga trabalhar de uma forma contínua, né? E aí, o outro lado da moeda, que o Big Data também não vem só das simulações, né? Esse observatório, o Vera Rubin Observatory, que está sendo construído no Chile, ele é um dos observatórios que vai fazer um dos maiores levantamentos do céu que nós conhecemos. Então, toda noite ele vai observar uma grande região do céu e vai armazenar esses dados, né? O esperado é que no final dos 10 anos desse levantamento do céu, o observatório gere 500 petabytes de dados. Então, se tu dividir 500 petabytes por 10 anos, é mais ou menos 140 terabytes por noite. E aí nem a internet, tu nem consegue transferir os dados de um centro de pesquisa para o outro de maneira eficiente. Então, tu tem que ter intermediários, onde tu pega o avião, tu carrega os discos no avião, tu leva até o centro de pesquisa que faz o processamento de dados, do centro de processamento de dados, tu reduz os dados para ter só o que os pesquisadores precisam, mas a quantidade de dados é tão enorme que nem a vazão da internet, nem a internet consegue dar vazão a isso, né? Isso me lembrou o caso de um projeto que o cara teve que buscar o dump do banco de dados, uma HD externa em São Paulo. Que não transferia nunca pela internet, o cara foi buscar em São Paulo o dump. E não tem backup desses dados, então, né? Eu acho que tem, sim. Acho que tem toda uma infraestrutura para fazer backup, sim. Não sei detalhe, mas acredito que sim. Então, parte do observatório tem muito investimento porque eles estão construindo tecnologia para fazer isso, né? Para lidar com Big Data. E realmente lá é uma escala de dados absurdo. Então não é só os astrônomos que estão fazendo isso. Os astrônomos têm parceria com o Google, têm parceria com essas outras empresas de tecnologia do mundo inteiro para tentar resolver essas soluções, né? E aí, inclusive, o interessante é que aparentemente, talvez eu esteja falando besteira, aparentemente um dos centros de processamento de dados vai ser no Brasil, porque esse observatório é no Chile, então o centro de processamento de dados vai ser do Chile, Chile e Brasil, e aí as universidades no mundo inteiro vão usar os dados que são pré-processados no Brasil para suas pesquisas. Mas parece que ainda estão em planejamento, não sei se isso vai para frente, acho que talvez dependa de investimento público e tal. Mas a ideia é que tem um grande centro de processamento do Vera Rubin no Brasil. E aí, voltando lá para o início, para as galáxias, o que mudou de décadas atrás até hoje? Então, no passado, o que acontecia, o astrônomo ia no telescópio e observava, essa galáxia é espiral, essa galáxia tem uma barra, e a olho, imagem em imagem, classificava elas como se fosse um biólogo classificando espécies e tal, classificando a morfologia dos animais. O problema é que hoje em dia a gente já não consegue mais dar vazão na classificação visual. É impossível de tu olhar a imagem e fazer essa classificação. Então, a gente tenta ter alternativas, né? Por exemplo, uma alternativa que foi muito promissora por uma década, mas hoje em dia também já não lida mais com a escala de dados, é o projeto Galaxy Zoo, que a gente chama de ciência cidadã, né? Que é um projeto onde a comunidade astronômica abre os dados para a comunidade ampla, né? Para qualquer pessoa que tenha interesse em colaborar com o projeto. E aí, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá nesse Zooniverse, aquele link ali, e aí ele vai te dar meio que, vai te ensinar como é que tu classifica a galáxia. Ele vai te mostrar a imagem, e tu diz, essa galáxia tem tal característica, essa galáxia é uma estrela, essa imagem na verdade é uma estrela, e assim vai. E aí se espera que milhares e milhares de pessoas façam isso. Tipo uma Wikipedia para classificar galáxias. Isso, tipo isso. E aí não tem só para galáxia, tem para outros projetos também, que tu precisa de muito de inspeção visual e uma análise dessa forma. Então se esperava que milhares e milhares de pessoas classificassem muitas galáxias.
o que acontece é que a gente consegue chegar na escala de milhões de galáxias. Milhões, 10 milhões de galáxias fazendo isso. E também tem um fator do viés, que introduz a pessoa que não é expert, né, em galáxias, que tem algum viés que a gente já conhece, que algumas galáxias não são tão óbvias e tal. Isso também introduz um problema, mas a gente não consegue chegar na escala de bilhões e bilhões de galáxias que vão ser observadas na próxima década. E aí a gente recorre para, será que tem uma forma mais quantitativa? Esse aqui é um exemplo de uma saída de um projeto que eu participo, que é o Morfométrica, onde a gente pega a imagem da galáxia, faz várias medidas de processamento de sinais, a gente investiga como é que a luz está distribuída, a gente mede se a galáxia é assimétrica, quanto a luz está concentrada na galáxia, e várias outras propriedades, como tamanho, e a gente cria um modelo, vê se o modelo é parecido com a galáxia que a gente observou, e aí através dessas medidas, a gente tenta usar essas medidas quantitativas para fazer uma classificação mais objetiva, né? Mas mesmo assim, o custo de fazer esses cálculos numéricos é muito alto, então a gente não consegue chegar na ordem de bilhões e bilhões de galáxias se a gente não desculpa, se a gente não tiver um supercomputador. E aí por isso que a gente recorre a métodos como deep learning, aprendizado profundo, né? E a diferença é o seguinte: antigamente o pesquisador pensava que tipo de dados que eu preciso para responder essa pergunta de pesquisa que eu tenho. Então ele pensava nisso, escrevia uma proposta, enviava para a NASA, enviava para todas as agências que tem telescópio no mundo, e aí se fosse uma proposta boa, a agência aceitava, e ele ganhava tempo no telescópio, observava os objetos do céu que ele queria, e aí ele ganhava, o observatório observava esses objetos de uma forma automática, mandava os dados para ele, ele fazia a pesquisa dele. Hoje em dia é diferente. Está mudando, né, na astronomia. Hoje em dia, os telescópios e os observatórios, eles têm um agendamento de levantamento do céu, eles medem um monte de coisa, eles observam um monte de coisa e disponibilizam os dados de forma gratuita, de forma livre. Então, a gente muda a nossa perspectiva de como a gente pensa na forma como nós fazemos as coisas, né? Então, em vez de pensar quais os dados que eu preciso para responder minha pergunta, eu pergunto qual tipo de pesquisa e pergunta eu posso fazer com os dados que eu tenho disponível. Então, é uma mudança de paradigma, né? Então, a gente deixa os dados nos levar até as questões em vez do contrário. Então, estou quase terminando, então só vou citar algumas formas que a gente faz data-driven. Uma das formas é usando o aprendizado profundo supervisionado. A gente tem alguns casos que a gente já tem galáxias classificadas. A gente treina modelos de machine learning, de deep learning, para reproduzir aquelas classificações e depois aplica em larga escala, né? E isso é uma das coisas que eu fiz no meu trabalho. Eu criei modelos de machine learning para procurar galáxias interagindo no universo distante. A forma que eu fiz isso, eu não tinha classificadores visuais para fazer classificação, para fazer o treino dos modelos de machine learning, então eu tive uma sacada de fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de usar a classificação visual, eu peguei galáxias das simulações, onde nós sabemos se a galáxia é de tal tipo ou outro tipo, uso aquilo como um informador do meu modelo, e depois eu treino o modelo e vou para os dados reais, né? Então, essa também é uma forma de usar aprendizado de máquina para unir o domínio das simulações com o domínio das observações. Aí o machine learning atua como se fosse uma ponte, né? Mas isso aqui é aprendizado supervisionado. Uma outra forma muito promissora é usar aprendizado não supervisionado, porque nós não temos as pessoas classificando as imagens, a gente não tem escala suficiente para classificar todas as imagens, então, em vez de fazer o treino usando aquelas informações que nós já temos, o que nós fazemos é nós extraímos características, features das imagens, ou do conjunto de dados que nós temos em mente, nós criamos representações onde nós conseguimos fazer uma análise exploratória, ou aplicamos algumas técnicas, e em vez de
fazer uma classificação, nós exploramos essa representação e tentamos associar regiões desse espaço de parâmetros, onde galáxias são, por exemplo, mais similares do que as outras. Então, nessa região do espaço de parâmetros, todas as galáxias têm uma barra. Então, quando eu for aplicar isso para outras galáxias, eu sei que se aquela galáxia, se as features daquela galáxia caírem naquela região, eu posso ter uma confiança baseada na distância daquela região, se a galáxia tem uma barra ou não. Então, é uma outra forma de fazer exploração de dados, a gente chama de aprendizado não supervisionado, mas também é conhecido como clustering, né? E esse método é um dos métodos mais promissores para o futuro, eu acredito, porque não necessita das classificações visuais, não necessita dos labels, né? Então, eu acho que a maior parte da ciência que é data-driven no futuro vai ser dessa forma. Então, eu vejo como uma boa forma de investir o tempo em criar novas soluções explorando clustering. Aqui um exemplo, fazendo várias perguntas. Essa galáxia tem um disco? Aí mostra as regiões da estrutura que tem das galáxias que tem disco. Essa galáxia é irregular, tem um anel, aí mostra as regiões daquela estrutura que as galáxias se aglomeram, que elas compartilham aquela característica, né? E é basicamente isso que eu tinha para falar. E o que eu queria dizer, não tem um slide de pontos, de takeaway points, de conclusões, porque eu só queria fazer mais uma exposição, né, da astronomia. Mas o que eu queria dizer é que o futuro é data-driven. Então, seja nas ciências, nas hard science, né, astronomia, física, etc. Mas eu acho que também muitos dos problemas da indústria vão virar data-driven. Então, vai ter muita compartilhamento entre a área científica e a área de negócios, né? Então, eu não sei se a gente tem mais tempo para falar do pior bug de produção, mas eu estou por vocês, se vocês não tiverem mais tempo disponível. Claro que temos, a gente não vai ficar sem essa, né? Como é que é quando tem aquela parte do final que a gente fala, tipo a cereja do bolo, mas tem um outro termo que se usa hoje em dia. Na Marvel chama de cena pós-crédito. Pode ser. Cena pós-crédito, também. Né? E aí, engraçado, porque desde que o Leroy me convidou para fazer a talk, o que eu vou mostrar para vocês é o que eu tinha em mente, eu queria mostrar. Isso eu queria mostrar, porque eu acho que é uma coisa que relaciona bem entre a pesquisa científica e a área de negócio, né? Então, talvez tenha um pior bug em produção do que esse. Eu desconheço. Se vocês souberem, por favor, me falem que eu vou atualizar minhas bases de dados com relação a isso. Então, durante a palestra, durante a talk, eu falei muito para vocês da importância do telescópio espacial Hubble, né? Continuamente, falei várias... nosso entendimento do universo mudou por causa do Hubble. O que acontece é que quando o Hubble entrou em órbita, e eles começaram a observar as imagens, eles perceberam que as imagens estão um pouco desfocadas. Que estranho, não é o que a gente esperava. As imagens do telescópio que saiu, foi construído na Terra, foi colocado num foguete, foi para o espaço, e quando chegou no espaço, eles perceberam que tinha alguma coisa errada com o telescópio. E aí eles passaram 2 anos fazendo observações, mesmo com problema, mas eles já sabem, tentando investigar qual era o problema, e aí eles descobriram que o telescópio, o espelho do telescópio, o espelho principal do telescópio, tinha uma aberração na geometria do espelho, porque a empresa que fez o espelho, que aqui na esquerda vocês podem ver a imagem, essa empresa Perkin-Elmer Corporation, ela era responsável por fazer o espelho, né? Então ela tinha que polir o espelho, e a precisão desse polimento tem que ser da ordem de um fio de cabelo, assim, menos do que um fio de cabelo. E esse equipamento que eles usaram estava mal calibrado. O que aconteceu é que as bordas do espelho não estavam na geometria correta que a parte central do espelho precisava para fazer a construção da imagem ser ideal, né? E aí eles descobriram isso só depois que o telescópio estava no espaço. Ou seja, um telescópio que custou até hoje aí
até 2015, né, 11 bilhões de dólares, tinha um bug em produção. Botaram em produção com um bug, porque isso aqui poderia ter sido evitado antes se tivesse tido uma camada de testes para testar a resposta do espelho, né? E o engraçado é que durante 1990 até 1993, a NASA perdeu muita credibilidade por causa desse problema. Né? Os governantes que estavam dando dinheiro para a NASA pensaram, pô, os caras da NASA são muito incompetentes, não conseguem, pô, esperam botar o espelho em órbita para depois perceber que tem um problema. Então, Como que eles Houston have a conseguiram problem. debugar isso para descobrir? Eu vou chegar lá. Então, a forma que eles descobriram é que existe uma coisa em todo o espelho que é chamada, desculpa, que é chamada de função resposta. Porque todo o telescópio tem uma geometria e então a luz não necessariamente, então tem toda uma geometria, tem uns arcos que seguram o espelho, então a luz passa por aqueles arcos e chega até o detector, então se espera que tenha alguma aberração na imagem que chegue. Só que isso tem que ser de uma forma que tu consiga compensar, né? Então, aqui na esquerda, uma imagem de uma estrela observada de telescópios terrestres. Na direita, como o Hubble deveria observar essa estrela. E no meio, como ele realmente observava com problema. Então, a aberração, quando tu olha galáxias, claro, é uma coisa mais estendida, né? Mas, então, tu não vê muito bem a aberração. Mas quando tu vê uma fonte pontual, tu consegue ver exatamente o que é a aberração que tá fazendo a imagem, né? Então, tu vê ali, tem toda uma estrutura que é por causa do o espelho defeituoso. E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que fazer uma missão tripulada. Tá, mas eu ainda tenho dúvida. Tipo, mas quem foi que tirou assim, tipo, que fez assim, já sei, é o espelho, só pode ser o espelho, porque o cara não foi lá ver o espelho pra saber que é o espelho. Da Terra, alguém disse, já sei, é o espelho. Pode trocar o espelho que tá seguro. Como é? Tem alguma... Então, esse é o problema. Encontrar o problema não era difícil assim em si, né? O problema era o telescópio espacial foi construído, o espelho ele está integrado em toda a estrutura do telescópio espacial, está em órbita, está orbitando a Terra. A gente consegue matematicamente provar que a distorção da imagem é por causa do espelho, né? Por causa dessa diferença. A questão é, a gente não consegue substituir o espelho. Porque para substituir o espelho, tu tem que construir outro telescópio. Essa é a questão. Então, quando eles descobriram que é pior que os bugs em produção que a gente faz. Então, na verdade, eles conseguiram detectar fácil o bug. O problema é que eles detectaram e descobriram que não tinha solução. Quase isso. Isso, Então, agora, o que acontece? Mais, então. Quanto tempo eles levaram para descobrir que tinha problema? Eles descobriram rápido, assim, as primeiras observações eles já sabiam que tinha algum problema, né? A questão é, como é que a gente resolve o problema? Não tem como trocar o espelho, né? Botaram a culpa lá nos caras que fizeram o espelho. E aí, eles tinham essa aberração no meio e eles tinham as simulações de como deveria ser a observação real. A questão era, existe uma possibilidade de criar uma lente para botar em cima da lente do espelho do telescópio que corrija a aberração? Essa foi a sacada que eles tiveram. Então eles meio que criaram um óculos. Olha a gambiarra aí, gente. Também pode ser o maior caso de gambiarra do mundo. Pois é. Ou senão workaround, né? Workaround, Então eles construíram uma lente. Literalmente, porque eles trabalharam ao redor, né? Já tava o negócio todo lá, fizeram um trabalho na voltinha ali, pra deixar dar um jeito. Então, o que eles fizeram foi, passaram anos tentando desenvolver uma lente com as características ideais para contrapor a aberração. Então, ela compensava o efeito do espelho, né? E aí fizeram uma missão tripulada, que eles chamam foi a primeira missão de serviço do telescópio espacial, onde na época que tinha um Airbus lá, que eles conseguiam entrar em órbita
e fazer manutenção na estação espacial e também em outros equipamentos. E aí eles construíram essa lente e mandaram uma missão tripulada para o espaço para instalar a lente na pipeline do telescópio, né? Quanto tempo eles demoraram para construir a lente? Foi em 93, né, que o telescópio entrou em órbita. Eles botaram a lente Foi 90. quando? 90, Foi mais ou menos 3 anos que eles levaram para resolver o problema. Tá. Ou 2, é por aí. E aí o custo dessa solução foi mais ou menos 10% de todo o telescópio. Então, o telescópio de 11 bilhões de dólares, só para corrigir esse problema, foi mais $1 bilhão, né? Só que, claro, hoje a gente não pensa muito nisso porque é todo o benefício que o Hubble trouxe é imensurável, né? Mas eu só imagino as pessoas que estavam trabalhando no projeto na época, o que elas estavam pensando, né? Ou o cara lá que era responsável em dar os cheques positivos nos testes e tal. Então, até hoje nunca... tá lá ainda desse jeito, essas lentes assim. Então, eles atualizaram, teve uma outra missão de serviço depois, que eles atualizaram lá como é que eles faziam a correção, e eu acredito, se eu não me engano, hoje em dia tem todo eles desenvolveram toda uma parte de processamento de sinais que consegue, através de correção na imagem, assim, pós-processamento da imagem, corrigir a aberração, né? Então, acho que depois de 5, 6 anos, a lente meio que foi desgastando, né? Porque esses equipamentos desgastam com o tempo. E aí eles removeram removeram a lente, só que eles já tinham todo um aparato para fazer a correção de forma lógica, né? Sim, aí faz via tecnologia a correção. No final, tipo, é uma aberração que até hoje se convive com ela. Isso, ela tá lá. O telescópio, o espelho do telescópio é bugado. E aí, eu não tenho mais lá. E aí aqui é uma diferença, né? Da diferença da mesma galáxia antes e depois da Nossa, correção, é uma bela diferença. É uma grande diferença, E aí, uma coisa que eu queria falar também para vocês antes de finalizar é que agora estão preparando o telescópio espacial James Webb para ir para a órbita, né? Então, eu estou muito ansioso para o telescópio ir para a órbita, mas o telescópio ele é muito maior que o telescópio Hubble, muito mais complexo. Ele não vai ficar na volta da Terra, ele vai ficar perto do Sol, lá no ponto de Lagrange. Ele tem que dobrar e Ponto do quê? Ponto de Lagrange são uns pontos estáveis ao redor do Sol, onde o telescópio vai ficar paradinho ao redor do Sol. Então, ele tem um sun shield, que eles chamam, que é tipo um escudo de sol, que ele tem tipo uma lâmina no fundo do telescópio que vai bloquear toda a luz solar, e aí ele sempre vai estar olhando ao contrário do Sol, né? Ele está bloqueando a luz do Sol aqui e está sempre olhando ao contrário. Ele vai ficar lá. Nossa, Ou seja, esse negócio vai ser complexo mesmo, não é pouca coisa. Isso, e eles não vão ter oportunidade de ter missões de serviço que vão até lá perto do Sol para corrigir o problema. Vai ser tudo via robozinho, né? Isso, Inclusive, o telescópio em si, ele não cabe no foguete. Ele é muito maior, né? Ele é maior que o Hubble, então ele não cabe no foguete. Então ele tem que ter um mecanismo que ele dobra a lente, bota no foguete, vai em órbita, quando estiver em órbita, abre. Ele ainda é de montar e desmontar, que legal. Isso, Só que, claro, muita coisa pode dar errado, né? E ele vai ser lançado da Guiana Francesa. E aí, para ir até a Guiana Francesa, eles tiveram que levar de navio o telescópio, né? E aí eles tiveram que mandar vários navios tipo decoy, sabe? Falsos, junto, porque eles tinham um risco de piratas lá pegarem, tipo, sequestrarem o telescópio e pedir dinheiro de volta, tipo, dinheiro de sequestro, né? Então, essa era uma preocupação real do pessoal da NASA, que o telescópio, durante a viagem no mar, poderia ser sequestrado por piratas. Felizmente, ele chegou na Guiana Francesa sem nenhum problema. Mas eles tiveram que mandar um monte de decoy, assim, mandaram, sei lá, 10 navios diferentes, sem identificar qual que estava com o telescópio espacial. A data que o telescópio espacial iria para a Guiana Francesa também era meio nebulosa, ninguém sabia exatamente, para não deixar os piratas se planejar para roubar o telescópio, né? Claro,
os piratas não iam usar o telescópio. Acabaram Eles com iam- os planos do Jack Sparrow. Eles só iam pedir dinheiro de volta de resgate, né? Mas era isso. Nossa, que loucura esse bug, hein? Se Não vocês tem tiverem chance do outro. Sol puxar esse telescópio, tipo, os raios gravitacionais lá, sei lá. Como? Tipo, não tem chance do Sol, como é que fala? Atrair, né? Puxar o telescópio ali pela força gravitacional, essas coisas assim. Ou não, ele tá, tipo, estável. Ele deveria. A gente espera que fique estável, né? Peraí, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Se ele posicionar errado ali, já era, né? Isso, é. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem só para exemplificar. Tipo aquele erro da vírgula. Ah, mas foi só uma vírgula. Ah, Deixa eu compartilhar aqui uma imagem. só Só. uma vírgula, o telescópio pegando fogo lá. Vocês conseguem ver aí? Uhum. Sim. Então esse é o telescópio novo, né? Então vocês podem ver ali, o espelho dele é esse espelho dourado, e vocês podem ver que tem um ladinho para trás, assim, e esse ladinho é como o telescópio tem que dobrar para caber, para entrar no foguete, né? Só que aí o que protege o telescópio são essas camadas aqui embaixo, que é tipo uma camada protetora, que, claro, como vai estar no espaço, vai ter vácuo entre cada camada, então a energia do Sol, em teoria, não poderia atrapalhar o funcionamento do próprio telescópio. E como esse telescópio é um telescópio que vai trabalhar no infravermelho, ele é um telescópio que tem que estar refrigerado. Então é um telescópio que tem que estar refrigerado a mais ou menos 3 graus. A ideia é botar um Kelvin. telescópio do lado do Sol e ele ficar refrigerado. Exato, é. Nossa, que... Então é um feito de engenharia muito complexo. Então, por causa dos problemas do Hubble, eu ainda estou meio cético se não vai dar problema. Pode explodir o foguete, pode acontecer N coisas. E eles têm esse risco que eles não têm outro, né? Eles não têm outro telescópio. Se esse for destruído, é GG. Quanto custou para fazer? Eu não tenho certeza de valores, mas deve ser muito mais caro. Inclusive, tem um. Aqui, ó. Uma das coisas interessantes é que esse telescópio estava planejado para ser lançado em 2005. E ele foi adiado até 2021. E aí o custo, eu não sei te dizer o custo agora, o custo provavelmente vai ser na casa de 10 bilhões de dólares ou mais que isso. É um projeto que, se não der certo, não vai ter outro, né? E aí a dificuldade é que esses projetos são de longo prazo e dependem de financiamento público. Então, muda a administração pública, o financiamento muda também, aí o projeto tem que parar e assim vai. Então, é um feito de engenharia muito complicado ao longo do tempo. Aqui também é uma imagem de como o telescópio vai dobradinho na ponta do foguete. Mas é isso. Não sei se vocês quiserem discutir mais alguma coisa sobre o que eu falei, sobre a apresentação. Eu tenho mais uma pergunta. Tem diferença o lugar de observação, por exemplo? Por que está sendo enviado para o Sol e não para Marte para ser observado? Boa pergunta. Muda a imagem ou se é só por causa de alimentação de energia solar? Boa pergunta. Eu acho que um dos motivos é a energia solar, mas outro motivo é que acho que não se sabe se existe alguma órbita estável perto de Marte, sabe? Então se sabe que ao redor do Sol existem pontos que a órbita seria estável. E é mais ou menos nesses pontos que são os pontos de Lagrange, né? Que aí o telescópio vai ficar especificamente fixado lá. Agora, detalhes eu não sei, realmente eu não sei te dizer. E outra pergunta, a gente está, teoricamente, todos nós orbitamos o Sol, certo? Todos os planetas orbitam o Sol. Isso? Sim.
Tá, e no caso, esse telescópio ele vai estar muito mais próximo do Sol do que os outros planetas, ou é num ponto intermediário da órbita do Sol? Eu acho que sim, acho que é internamente. Não, acho que vai ficar, não sei exatamente. Talvez seja mais longe, eu não sei exatamente dizer. Que quando tu fala que vai estar na órbita do Sol, a gente imagina que tá lá pertinho, e que se a gente fosse lá perto, a gente ia morrer queimado, né? Mas aí. Sim, não, mas tudo, a questão é o escudo, né? O escudo faz com que, porque ele vai estar sempre apontando o escudo para o Sol. O escudo deveria refletir a luz do Sol, e aí o escudo é 3 camadas, e cada camada tem vácuo entre a camada, né? Então não é como se a temperatura fosse ser transferida de uma camada a outra. Legal. Mas aí eu não sei, eu peço desculpa se eu falei muito rápido, se eu fui muito técnico, ou enfim. Não, eu acho que foi ótimo. Eu achei bem legal. Eu Ó, achei muito bom, só aceitei isso aí. achei esse desenho aqui, Leonardo. Não sei se ele tá certo, tá? Eu tô colando aqui pra tu dizer pra gente se tá certo. Aqui ele tem um pouco de como fica a distância. Uhum. Sim, se ele deve sair da nave, deve estar certo. Eu não entendo muito bem da órbita do James Webb, tá? Uhum. Até tem um vídeo, aí vai ficar longe, então ele vai ficar fora da órbita da Terra. Mas a questão é que o Hubble, quando ele orbita a Terra, o Hubble, quando ele orbita a Terra, existe um problema que a luz do Sol que se espalha no que a gente chama de luz zodiacal, ela varia conforme a posição do telescópio com relação à Terra. Quando o telescópio tem essa órbita, ela é uma órbita muito mais estável com relação às observações, né? Então, tu não precisa te preocupar com a variação da luz do céu por causa do espalhamento da luz do Sol com relação à órbita. Tá certo. Legal. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Alguma curiosidade? Não? Não. Beleza, então. Então, Encerramos. deixar para te Só um fazer os comentário, dizer encerramentos. que eu gostei bastante da apresentação. Ah, já que você está fazendo esse comentário, também vou fazer o comentário também. Achei super legal. E gostei muito da dinâmica também, tipo, de dar a introdução antes de ir direto para o negócio, porque toda a parte introdutória, toda a explicação toda foi muito, muito bacana. Muito legal. Eu não sabia se... O que eu tentei é meio que... Porque eu sei que quando eu converso com as pessoas sobre astronomia e tal, elas têm uma visão que não é bem o que nós queremos... o que a gente está tentando descobrir hoje, né? Então eu queria meio que passar essa ideia para vocês. O que a gente está atrás, o que a gente está procurando, o que a gente está querendo descobrir. E aí, para isso, a gente tem que, com certeza, passar pelas questões mais básicas, assim, de como o universo funciona e tal. Mas se alguém tiver curiosidade, por favor, me contactem, que eu vou ter o maior prazer para continuar discutindo com vocês o assunto. Beleza, muito obrigado. Eu gostei bastante também, aprendi um monte de coisa e eu gosto bastante do geral desses assuntos de espaço, universo. Fiquei pensando que quanto a gente é insignificante comparado a isso tudo, isso é um pouco assustador, né? Tem até uma frase do Carl Sagan, eu acho, né? Que a gente é poeira de estrela, né? Como é que é? O Leonardo deve saber. Acho que eu não sei exatamente da minha cabeça, mas porque tem uma imagem da Voyager, porque a Voyager é uma das naves, dos objetos, das sondas, né, que está mais longe que até hoje, né, que a gente mandou mais longe, está fora do sistema solar, inclusive. E aí, quando ela estava perto de Júpiter, eu acho,
Eles viraram a Voyager, tiraram uma foto do Sol, da Terra, e a Terra é só um pontinho, né, na imagem. Mal tu consegue ver. E aí na imagem ele descreve, a legenda da imagem é que a Terra é um pálido ponto azul suspendido por um raio de sol, porque ele está bem em cima do raio solar, assim, dá para ver que tem uma parte iluminada. Mas, ao mesmo tempo, o universo é muito vasto e etc., muito assustador nesse sentido, mas também tem outra frase do Carl Sagan, que eu acho que é muito, que eu gosto muito, que nós somos a forma do universo conhecer a si mesmo, né? Então, porque nós somos parte do universo. Então, se nós considerarmos parte do universo, que tudo é uma coisa só, é como se fosse uma jornada de autoconhecimento. Nós estamos tentando descobrir o que nós somos, né? E aí nós estamos tão pequenos num planetinha tão aleatório, numa galáxia tão ordinária, que mesmo sendo pequenos assim, a gente consegue ver as primeiras, entender como o universo funciona, ver as coisas, os resultados do Big Bang, ver as primeiras galáxias, ver como tudo funciona, e a gente consegue entender isso, e consegue entender para onde a gente vai. Eu acho que também tem outro contraponto, né, que a gente pode se sentir muito grande por isso, né. Legal. Baita fechamento. É um ótimo fechamento. Então, com isso, Leonardo, muito obrigado pelo teu tempo, por disponibilidade, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Não, eu que agradeço o convite. Perfeito. E obrigado a todos pela participação aí, todos que estiveram presentes. Uma boa noite e um obrigado a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Valeu, Boa noite. Até mais semana para todos. Tchau. Boa noite, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço pro Felipe e pro Leonardo. Valeu, obrigado pela presença.